Olá a todos e a todas. Meu nome é Gabriela Della Laurentiis. Eu sou aluna de mestrado da ESG e eu vou mostrar um trabalho sobre a tradição dos valores do trabalho manual. Esse presente estudo ele faz parte da etapa inicial da pesquisa e dissertação de mestrado, que é sobre os valores do trabalho manual. Nesse trabalho que eu vou mostrar a seguir, o foco é em se atentar ao pensamento mais histórico do trabalho manual, intrínseco no fazer manual. Algumas questões levantadas por pensadores da Europa, dos inícios do século XIX, eram a satisfação do trabalhador, seu envolvimento com o trabalho, autoestima, entre outras. O objetivo do estudo é investigar e mapear as bases valorativas que o trabalho manual assume na Europa dos séculos XIX e XX, em um momento no qual começa a florescer a indústria. E também trazer reflexões de distintos autores dessa época, que abordam questões do trabalho manual, considerando o impacto do uso da máquina nesse tipo de trabalho. Como abordagem metodológica, se recorreu a textos de autores europeus do início do século XIX e XX, que tratassem de questões da relação do trabalhador com o trabalho, das manualidades e da produção industrializada. Se privilegiou o uso de fontes primárias, ao invés de manuais de história do design, que costumam abarcar menos o pensamento da época e focam mais nos produtos, técnicas produtivas, materiais e estilos dos movimentos. Se recorreu a uma leitura atenta e aprofundada dos textos desses autores, de temáticas relacionadas do trabalho manual, para identificar os valores. Se mapeou alguns valores atrelados ao trabalho manual nessa bibliografia para a construção de uma listagem com os princípios e parâmetros que a gente vai ver agora na figura a seguir. Então, no eixo vertical, a gente vê aqui um passo a passo, que seria algumas bases valorativas do trabalho manual, e no eixo horizontal, a gente vê as informações que vão sendo completadas com a literatura que foi consultada. Então, os autores que falam sobre aquele assunto, o ano da publicação, a seleção do texto da temática e a referência daquele texto. No primeiro exemplo, eu mostro já aqui algumas bases valorativas encontradas, como a satisfação com o processo, satisfação com o resultado, a partir de um texto do Richard Wagner, de 1849, A Arte e a Revolução, em que fala que o artista encontra prazer não apenas no objetivo da sua prática criativa, mas também na manipulação dos materiais e na sua modelagem, no próprio processo criativo. Por si só, a atividade produtiva é intrinsecamente prazerosa e plena de satisfação, ou seja, não é trabalho. O próximo exemplo é sobre o movimento com trabalho, também retirado do texto do Wagner. Aqui nessa passagem ele contrapõe o operador de máquinas, a quem ele chama de operário manual, ao artesão, ao artista. Ele diz que o trabalhador aliena o produto do seu trabalho, resta-lhe apenas o valor abstrato do dinheiro e a sua atividade, não podendo elevar-se acima da produtividade mecânica. Representa somente esforço, trabalho triste e amargo. Esta a sorte dos escravos da indústria. A imagem lamentável que dão as nossas fábricas é da mais profunda indignidade humana, um labor contínuo, tantas vezes quase destituído de objetivos, destruidor dos corpos e dos espíritos. Ou seja, ele vem falar da alienação do trabalho, e o envolvimento com o trabalho seria justamente a pessoa estar presente naquilo que ela faz. Os resultados parciais, que a gente viu aqui alguns, que foram mapeados e categorizados, foram, por exemplo, a satisfação com o processo do trabalho, com o resultado e com o produto, envolvimento com o trabalho, autoestima, utilidade e bem-estar. Como contribuições da pesquisa, que segue em andamento, se pretende levantar questões da cultura material na história do design, para além da sua materialidade, tais como o papel e identidade do artesão, seus valores simbólicos, a natureza da sua relação com o trabalho, com a manualidade e os valores do próprio trabalho manual. Aqui estão as referências consultadas. Gostaria de agradecer a atenção e agradecer também à CAPES, ao PPDEG, ao UERJ e a orientação de mestrado do professor Daniel Portugal. Muito obrigada. Olá.
Eu sou o Marcelo Rocha, aluno egresso do programa de pós-graduação da EJA, e gostaria de falar com vocês a respeito desse artigo, o Studio Craft Movement, a fluidez do artesanato e os objetos híbridos. Eu pretendo fazer essa análise, apresentar a narrativa do artigo e também a reflexão a partir do próprio título. Mas antes disso, eu trago duas citações que eu acho importantes para o entendimento do artesanato com o qual eu estou lidando aqui no artigo. Glenn Adamson coloca essa ideia de que o artesanato ele vai além de um conjunto de práticas. Você tem a ideia do artesanato como um conjunto de valores, uma construção ética, uma posição em relação ao mundo, uma forma de ser e de agir. Já a Paola Tonelli, que é uma curadora do MoMA, curadora de design, ela faz essa reflexão a respeito de artesanato e tecnologia, que é outra coisa muito importante. A gente afasta aquela ideia do artesanato como algo passadista, romântico, atrelado inclusive a tecnologias mais primitivas. O artesanato ele se reinventa, né, e faz uso, sim, das tecnologias que estão ofertadas para ele. O Studio Craft é, na verdade, o grande cenário que eu trago, é a minha referência histórica para a construção do artigo. É um momento importante para o artesanato, como alguns autores dizem, é o segundo grande momento do artesanato, o primeiro tendo sido o Arts and Crafts. Mas ele, a partir do que acontece naquele contexto americano do pós-guerra, do pós-segunda guerra, ele passa a conviver com uma série de fatores que mudam essa visão que mudam a visão do artesanato. A reintegração de veteranos de guerra, o boom de escolas e de departamentos de arte e artesanato, a aproximação, enfim, do artesanato com a academia. Fora isso, você tem um momento importante da arte expressionista nos Estados Unidos. Tudo isso faz com que você passe a ver o artesanato de duas formas não excludentes. Primeiro, uma visão mais tradicional do artesanato, que busca o objeto utilitário e, por que não, a inovação e a aproximação com a indústria. De outro lado, você tem um artesanato mais ligado à expressão, ao impulso artístico, à conexão com a arte, e você tem um objeto não utilitário. A ideia de fluidez, eu acho que ela vem muito de uma frase do Peter Dormer, de um outro autor que escrevia muito sobre os crafts, e ele diz que o artesanato é uma instituição reativa. E, nesse sentido, ele se coloca novo a cada mudança de contexto. Dentro desse universo que estava sendo que o Studio Craft proporcionou, né, eu acho muito interessante, e a ideia de fluidez vem justamente nesse sentido de que, a partir daquele momento, os designers artesãos e artistas, eles não estavam se limitando pela forma de produção. E, nesse sentido, a fluidez do artesanato. Bom, os objetos híbridos é justamente o fruto desse momento interdisciplinar que a gente está assistindo a partir do Studio Craft. Uma série de objetos produzidos a partir daquele momento não encontram mais lugar somente na arte, no design ou no artesanato. São exatamente objetos híbridos e processos híbridos. Dito isso, como refletir sobre essa produção? Como refletir sobre os saberes e práticas que se articulam na produção desses designers, artistas e artesãos do contemporâneo, que rompem com paradigmas, que aliam a ideia do artesanato com a indústria, que abraçam novas tecnologias de ponta, que flertam com galerias, que usam ideologia e manifestações nos seus trabalhos. A revisão bibliográfica proposta pelo artigo, ela se propõe a mergulhar, eu me proponho a mergulhar em algumas definições que a literatura traz para esse universo híbrido e que tenta, muitas vezes, dar pertencimento a um campo ou outro. Então, você tem várias definições, várias construções, como super objects, neocraft, naughty objects, critical objects of craft.
A ideia é justamente refletir e cotejar aquelas definições com o campo do design e refletir sobre o papel do design dentro desse contexto. A justificativa, naturalmente, seguir na construção de uma teoria crítica consistente para o design. Obrigado. Olá, sou Maristela Pessoa, doutora em Design pelo PPD-EG. Venho apresentar o texto Design e Artesanato, oficinas inclusivas de bordado no CRAB. O objetivo desse texto é apresentar as oficinas realizadas para pessoas de baixa visão e não videntes do Instituto Benjamin Constant e alunos do ensino fundamental das escolas públicas e privadas que participaram das visitas mediadas e também das oficinas práticas de construção de objetos artesanais. A relevância desse texto é justamente mostrar o encontro de design e artesanato, arte e educação, pautadas por estratégias pedagógicas, por conceitos do campo da arte e educação, da antropologia e do pensamento projetual do design, que ajudam a estruturar essas atividades e também atendem às necessidades específicas desse grupo de pessoas. Essas oficinas são ofertadas a partir de 2015 e se consolidam em 2016 como atividade do projeto educativo do CRAB. Especificamente para essa oficina, que é a oficina de bordado, a gente traduziu e fez adaptações dos materiais em função da gente trabalhar com crianças e de pessoas que não podiam se machucar. Então, no lugar do tecido, de trama fechada, a gente trabalhou com um tecido de trama bastante aberta para facilitar esse movimento do fio. Trocamos o fio e a agulha, a linha, por um fio de cadarço, e então a pontinha que tem um plástico vai funcionar como agulha, e o risco desse bordado passou a ser feito usando silhuetas de cartão pluma com vários elementos que povoam os bordados que estavam expostos. Então aqui eu tenho o exemplo das silhuetas, da talagarça, esse tecido de trama aberta, e de um bordado já executado com os cadarços de tênis. Aqui eu tenho as crianças em ação, crianças do fundamental, crianças da pré-escola. Com as crianças da pré-escola a gente usou também lápis de cera para eles poderem preencher a área de cor, porque a oficina durava de 30 a 40 minutos, então não se tinha tempo para que eles dessem conta de terminar o bordado no tempo que a gente tinha disponível. As salas também eram adaptadas em função da faixa etária e do número de crianças. Então, aqui a gente tem duas situações: crianças mais velhas, então a gente usava as mesas, as cadeiras, e as crianças menores a gente sentava no chão. Aqui, de novo, o uso da sala, bordados que foram já prontos depois da oficina, e um bordado aqui totalmente livre, né? Aqui as pessoas visitando do IBC a exposição dos bordados e também podendo tocar nas peças, e a gente escolheu peças com materiais e formas bem distintas para eles poderem ver a diferença dos materiais. Aqui os jovens e as crianças usando essa base da silhueta para definição da forma, né? E aqui a oficina dos alunos do IBC. Considerações finais: a gente fala da importância do ludismo, da criatividade, da imaginação, dessa aproximação afetiva e da experimentação de materiais, da importância da gente valorizar os bens patrimoniais
e tecnologia patrimoniais, tanto pelo seu valor cultural como pelo seu valor econômico. E vendo assim que a relação design-artesanato ela pode funcionar como ativador para essa relação. Aqui as referências. Olá, eu sou a Sara Uber e apresentarei trabalhos sobre convergências entre as metodologias de projeto de design e as utilizadas por ourives no processo de fundição por cera perdida. Este é um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento no programa de pós-graduação da ESD. Existem diversas formas de se produzir joalheria, e uma delas é a joalheria de bancada, também conhecida como ourivesaria. Essa atividade conta com processos que são praticados há 5.000 anos, como forja, cinzelagem e laminação, mas também utiliza de processos de alta tecnologia, como fabricação computadorizada com modelagem e impressão 3D. A joalheria de bancada é responsável por parcela significativa da produção de joias no Rio de Janeiro, porém, o setor é marcado por grande informalidade, que aparece na precariedade das oficinas e pouco rigor na formação dos profissionais. Numa oficina, existem várias possibilidades diferentes de fabricação para se produzir uma joia. O processo de fundição por cera perdida é um dos mais complexos por demandar uma série de etapas que devem ser realizadas com precisão para se alcançar o resultado esperado. Esse processo é muito utilizado na produção de joias porque, além de apresentar uma solução rápida para a multiplicação de peças idênticas, permite geometrias impossíveis de se alcançar manualmente. No entanto, peças fabricadas via fundição também podem apresentar problemas, como defeitos dimensionais e de superfície, e é por isso que esse processo foi escolhido como objeto do recorte de pesquisa. Para investigar mais detalhadamente como se dá o trabalho dos ourives no projeto de peças a serem fabricadas por fundição de cera perdida, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, a fim de se obter a teoria subjetiva desses profissionais no assunto. Os joalheiros de bancada possuem conhecimento tácito, adquirido através da experiência, e acredita-se que esse conhecimento pode ser muito esclarecedor para essa pesquisa. Entende-se que os ourives utilizam de metodologias assistemáticas para realizarem seus trabalhos e, como o design possui metodologias de projeto de eficácia comprovada, buscou-se encontrar em que aspectos ambas as metodologias se aproximam, a fim de encontrar eventuais lacunas nos métodos dos ourives. Foram entrevistados ourives do Rio de Janeiro que possuem pelo menos 6 anos de experiência na profissão, que produzam joias por fundição e não tenham formação prévia em escola de design. Esses profissionais poderiam ser prestadores de serviços a terceiros ou fabricar peças de desenho próprio. As entrevistas ocorreram nas oficinas dos entrevistados, para que os mesmos estivessem em um local de maior conforto com relação ao seu trabalho. Algumas das entrevistas puderam ser presenciais e, em virtude do cenário atual, outras foram realizadas por videoconferência. Todas as entrevistas foram gravadas para análise posterior. Nas entrevistas, buscou-se conhecer, por meio de perguntas abertas, quais as percepções dos joalheiros sobre o processo de fundição, especialmente com relação aos defeitos de fabricação, e quais os métodos que eles utilizam para preparar os protótipos que virão a ser fundidos. As primeiras avaliações indicam que o rigor de qualidade dos ourives pode estar relacionado à sua experiência profissional prévia. Os profissionais que tiveram experiências em outras empresas se mostraram mais exigentes com acabamentos do que aqueles que sempre trabalharam por conta própria. Da mesma maneira, o tempo que dedicam à profissão também influencia diretamente em seu conhecimento técnico sobre o trabalho. Como já era esperado, os entrevistados mostraram que a principal razão por optarem pela fundição por cera perdida é o ganho de tempo na execução da peça. Raros são os casos em que o custo da mão de obra supere do metal utilizado na joia, ainda mais para peças em prata. No entanto, pequenos defeitos na superfície das peças requerem maior dedicação do ourives na apuração e acabamento, e foram frequentes as menções a ferramentas fabricadas pelos próprios para a correção mais eficiente das porosidades encontradas. Todos os entrevistados demonstraram ciência de que é imprescindível que se tenha uma visão geral do processo de fundição por cera perdida e que, quanto mais perfeito for o protótipo a ser replicado, quanto melhor seu acabamento e mais precisas suas formas, menor a chance de se obter peças fundidas defeituosas que necessitem de reparo ou mesmo de descarte. Critérios rigorosos de qualidade no início do processo resultam em menos tempo despendido em mão de obra, o que acarreta em trabalho mais eficiente e preços mais competitivos. Resultados preliminares sugerem que os ourives dão preferência aos aspectos produtivos de seu trabalho e deixam de lado etapas de projeto que podem tornar a produção ainda mais eficiente.
Embora tenham essa visão aparentemente completa das etapas de fundição e consigam relacionar os defeitos recorrentes a momentos específicos do processo, nenhum dos entrevistados até então pareceu mostrar que pequenos ajustes no desenho do protótipo podem diminuir a incidência de peças descartadas. Este trabalho é uma pequena parte de uma pesquisa de doutorado em fase inicial. Espera-se que as entrevistas possam esclarecer um pouco mais sobre as necessidades e as dificuldades dos ourives de pequeno porte, para que se possa futuramente desenvolver uma metodologia de projeto de produto específica para o setor, a fim de sistematizar e otimizar este serviço. Muito obrigada!